Turn immediately. You have much to answer for. Tudo o que fiz de importante poderia caber numa pequena mala, disse o artista Marcel Duchamp. Em 1936, Duchamp tinha iniciado o seu projeto utópico da construção de um museu portátil, a que chamou Boîte en Valise, que compreendia numa pequena mala a reprodução de todas as suas obras. Em cada uma cabem mais de 60 reproduções dos vários trabalhos do artista, sob a forma de minúsculas réplicas. Os ready-made, as telas e as instalações foram reproduzidas em vários exemplares produzidos entre os anos 40 e 60 do século passado. Com Boîte en Valise, Duchamp propunha pensar a arte como algo transportável e com potencial de múltiplos diálogos com outros públicos e contextos. Este é também um dos objetivos dos colecionadores de arte que partilham com o público as suas aquisições em museus. Estes não só se propõem colecionar, preservar e expor, como também fazer circular os seus conteúdos para além do seu próprio espaço expositivo. Em Portugal, no ano 2007, foram inaugurados 2 museus que surgem de 2 coleções privadas. A de António Cachola, reunida no Museu de Arte Contemporânea de Elvas, e uma das coleções de João Berardo, em comodato, pelo período de 10 anos, no Museu Berardo, que ocupa parte do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. O que direciona um colecionador a reunir determinados nomes, obras e tempos no mesmo espaço? A partilha de uma seleção privada com uma audiência universal? A necessidade que surge de confronto, diálogo e troca com outras coleções? A coleção Berardo é uma instituição reconhecida no panorama internacional como uma coleção de arte de grande significado. Em 2006 foi criada a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea, Coleção Berardo, que teve por fim instalar numa parte do Centro Cultural de Belém um museu permanente com base no acervo daquela coleção. A programação do museu é orientada pela rotação do acervo composto por 862 obras. As exposições com obras da coleção, conjuntamente com as exposições temporárias, têm como objetivo a criação de uma dinâmica cultural geradora de públicos diversificados. Do que quer que seja, será tanto mais permanente se pertencer intrinsecamente ao lugar. E há constantes que não mudam.
São objetivos do museu prestar uma programação didática, dinâmica e flexível, referente às artes plásticas que se desenvolvem a partir do século XX, assim como estreitar o diálogo com outras coleções e espólios, alargando o âmbito da coleção. No final do ano de 2010, as coleções de João Berardo e António Cachola trocaram temporariamente de casa. Que pertence, todas as obras que nós vamos ver pertencem à mesma pessoa, que é o António Cachola. E que isso faz Parte da coleção de João Berardo foi integrada pelo curador Nuno Crespo na exposição Fragmentos, que foi apresentada no Museu de Arte Contemporânea de Elvas. E, por sua vez, peças pertencentes à coleção de António Cachola foram mostradas no Museu Berardo na exposição A Culpa Não É Minha, comissariada por Eric Corne. O António Cachola é um colecionador de arte e a maior parte da sua coleção tem arte contemporânea portuguesa. O projeto de intercâmbio das coleções dos dois museus é indicador das relações que atualmente as instituições museológicas, públicas ou privadas, podem assumir na divulgação das suas coleções e, simultaneamente, na valorização da criação artística nacional e internacional. A coleção António Cachola, iniciada no final dos anos 90 do século XX, é uma realidade em permanente crescimento. Nasceu de uma paixão individual e prossegue através do empenho obstinado do gestor António Cachola pela arte do seu tempo. Portanto, temos aqui o quê? Eu vou-vos dizer o nome da peça. E o nome da peça é... Não é minha. É o nome. É a peça que dá o nome à exposição. O objetivo genérico da coleção é seguir as propostas criativas dos artistas portugueses a partir de 1980. O olhar da coleção prolonga-se até aos dias de hoje. Isto foi feito ao acaso. Será que nasceu assim um bocadinho? Aliás, o acaso é uma palavra que está aqui nesta espécie de mapa labirinto. Não é? Aí. Esta peça foi feita por um artista, por um escultor chamado João Pedro Valles. Eu acho que ele arriscou. Ele arriscou, não é? Diga-me uma coisa, vocês conseguem identificar, assim, muito facilmente os ramos e as raízes? Sim, ramos. É? Ramos e raízes? Sim. Não. Há aqui pelo menos duas raízes. Porque é um tronco que reúne duas raízes, dois momentos de ligações. Nós agora vamos ver. A coleção António Cachola é uma coleção aberta às várias tendências contemporâneas, aos seus efeitos de reflexo e reenvio, de multiplicação e fragmentação. Não é? O espelho é uma espécie de janela. E é nesse sentido que vocês retêm este conceito. Espelho, janela. Ok? E venham à procura. De modo a dinamizar e a completar a visão sobre a coleção de António Cachola, esta foi apresentada fora do seu espaço habitual e reorganizada sob a perspectiva de um curador internacional. E olhar o mundo de forma diferente não é só ver aquilo que não está lá. É selecionar outra vez. Esta ideia de selecionar, o artista olha, observa, recebe do mundo da realidade, seleciona e devolve-nos. O que é que está aqui em questão? Para já que sistema é este? É uma aqui? É uma escultura, é um vídeo, é o quê? É uma instalação. Envolve o espaço, não envolve? Envolve o espectador de uma forma diferente, não é? O nosso corpo, nós temos que olhar à nossa volta, para cima. Muda a nossa maneira de olhar, não é? É uma artista que vive, metade pertence em Portugal, a outra metade em Polónia, na Alemanha. E ela tem este sentimento de alienação, de ter um mundo muito próprio,
que é o mundo das suas raízes ligadas à cultura portuguesa, e depois, ao mesmo tempo, a alienação que ela sente que pode estar na Polónia, que também já é o seu país, mas ao mesmo tempo não são as suas raízes. Estão a ver? Daí que as personagens são todas estranhas, não é? Parecem todas extraterrestres que vieram cultivar o nosso terreno. Esta ideia de estar sempre em construção tem a ver com a ideia de que a artista também ela está em viagem e em deambulação. Na exposição, o curador Henrique Korn propõe a Revolução dos Cravos como ponto de origem da criação contemporânea portuguesa, fundamentando que, a partir desse momento, muitos dos artistas portugueses cruzam na sua obra a história recente de Portugal com o mundo globalizado, através da exploração de narrativas ou da linguagem e das suas interações históricas, sociais, filosóficas e, naturalmente, artísticas. Uma vez que a classificação por disciplinas não consegue abarcar a riqueza formal das obras reunidas na coleção, é através da sua mistura que os artistas se apropriam de todas as formas, meios e linguagens. Da escultura à instalação, da fotografia ao vídeo, do vídeo à instalação, do vídeo à performance. É através desta dinâmica que melhor conseguimos compreender a multiplicidade das propostas artísticas reunidas na coleção António Cachola. Já vou embora, quase ninguém faz impressão. Falta o ar aqui dentro. Tem que passar cá, naturalmente. Delicioso, posso ir embora. Daqui a bocado está o coração a sair. Uma das coisas que os miúdos há bocadinho disseram era não conseguimos respirar até isto acabar e depois é que expiravam. E isto é muito curioso, é o artista a causar um efeito em nós, só agora é que conseguimos respirar se estivéssemos lá dentro. Portanto, esta relação é a ansiedade de sair dali. Aqui temos uma peça muito importante, numa questão muito importante que ainda não falámos, que era a tal transversalidade também hoje em dia das várias áreas. Não só pelos materiais, mas pela maneira de trabalhar. O que é isto? Uma pintura, uma escultura, uma instalação, uma arquitetura. O Pedro Cabrita Reis é um artista até que a sua base são portas velhas, são bocados de portas e bocados de materiais, de MDFs e de restos de materiais. Há uma clara provocação com o inacabado. Os materiais vindos da arquitetura, do lado da construção, do lado da estrutura. Há este lado do não completo, que é muito importante para o Pedro Cabrita Reis. O artista Cabrita Reis tem o seu trabalho representado na coleção António Cachola, assim como está presente na coleção Berardo. Aquilo é uma peça. Não, aquilo é o ateliê da Patrícia no Bienal. Eu sei, mas parecia uma escultura. Isto é o quê? Isto é coisas novas tuas? Isto não, é uma peça de 90. Foi a peça que vendi à TEI, uma das 4 peças que vendi à TEI. Eu conheço isto. Isto é o Limbo. Filme no ateliê do Croft há muitos anos, nos anos 80. Final dos anos 80. E, entretanto... Eu nem reconhecia como... Isto é aquele poço que tem um canal muito comprido e depois... Numa visita ao seu estúdio, um colecionador e um curador lançam algumas das premissas que deram origem a estas coleções. Eu acho que as compras, vistas do meu ponto de vista enquanto autor, artista, a história delas é sempre uma história de paixão e de amor, não tem nada, quer dizer, as pessoas que organizam as coleções, que sonham com elas, que as querem construir, independentemente dos motivos, enfim, para terem as obras juntas, porque acham que isso faz parte, é um ponto importante da vida delas, naturalmente fazem as suas escolhas. Na maior parte dos casos, não totalmente porque há coleções de investimento, mas nestes 2 casos, penso eu, estas coleções são coleções de encanto, são coleções de pessoas que as fazem porque querem ter essas obras e que perseguem-nas, compram-nas, fazem o que têm que fazer para as ter. Quando chegou a vez de eu conhecer ambos os colecionadores, portanto, quer o Cachola, quer o João Berardo aqui presente, eles vieram ter comigo e eram claramente pessoas que queriam aquelas peças e que tinham interesse nas obras e que tinham acompanhado a carreira e tinham prazer nisso. Não foi uma coisa burocrática, nem política, nem nada. Foi um encontro. E isso é que é bom. As boas coleções, acho eu, nascem assim. Eu acredito que a cultura não pertence a ninguém. Da maneira que eu vejo a minha coleção,
não é a coleção do Berardo ou a coleção de... Não há fronteiras para a cultura. Se nós queremos ter um ponto de referência para o nosso passado da humanidade, por onde é que se vai? É pela cultura. Portanto, a coleção Berardo tem, no século passado, 78 movimentos representados na coleção. Se tu quiseres ver uma história do século XX numa coleção, não há equivalente como a coleção Berardo. Dá muito gosto. E está acessível, sem pagamento, a qualquer um português. Bom, eu estou aqui em delegação do colecionador. Não poderei dizer a minha coleção, mas quando se ajuda a fazer uma coleção, a coleção acaba por ser nossa também, não é? E eu muitas vezes encontrei-me a dizer as minhas peças, a minha coleção, porque há uma identidade que se cria, não é? Essa identidade entre mim e o António Cachola foi criada a partir de 99. A ideia no António Cachola e na coleção António Cachola foi muito a de fazer o momento que estava a acontecer. Esse momento era um momento criado por alguém que tinha 30 anos nos anos 80 e que, portanto, queria comprar, ou 20 e tal anos e 30 nos anos 80, e queria comprar os artistas da sua geração. Depois tem outras especificidades, que é o facto de ser uma coleção que tem uma localização excêntrica. Eu acho graça que ele diz sempre, isto não está na periferia de Portugal, está a meio caminho entre Lisboa e Madrid. Enquanto a coleção Berardo é uma lógica pensada em Lisboa, internacional, e o Comendador fez essa referência que é evidente, é uma coleção que tem um lado pedagógico, mas também, se quisermos ver o que há de mais forte em termos de dinâmica e de emergência e de novos artistas dos anos 80 para a frente em Portugal, é preciso ir a Elvas, porque não vamos vê-los naqueles locais que pensaríamos que podiam ser os locais onde podiam ser vistos. Permanentemente, digo eu, em Serralves ou no Centro de Arte Moderna. Esses museus não funcionam como tal, funcionam como centros de arte e como sítios onde se expõem individualmente e se fazem umas coletivas que mudam ao ritmo das exposições que têm que mudar. Portanto, não tem uma coleção permanente que pode ser estudada, digamos. O Museu de Arte Contemporânea de Elvas está instalado num edifício de grande significado para a cidade. Em 2002, o edifício que desde meados do século XVIII serviu de hospital e mesa da Misericórdia de Elvas foi adquirido pela Câmara Municipal com o objetivo de ser transformado em museu e de reunir as condições para a apresentação pública da coleção de António Cachola. O museu, enquanto acervo permanente da coleção António Cachola, abriu as suas portas em 2007. Para esse fim, foi adaptado por uma equipa multidisciplinar constituída pelo arquiteto Pedro Reis e pelos designers Filipe Alarcão e Henrique Caiate. A coleção Berardo é reconhecida no panorama internacional como uma coleção que permite acompanhar os principais movimentos artísticos internacionais do século XX. A representação de mais de 70 correntes artísticas evidencia o forte pendor museológico e didático desta coleção. Fonte inesgotável de criatividade e de possibilidades de inovação, não só pela riqueza dos seus conteúdos, mas também pela constante aquisição de novas obras, a coleção possibilita diversas e atualizadas leituras da arte contemporânea. A exposição, intitulada Fragmentos, pretende constituir um percurso através dos vários momentos essenciais na definição do conceito de arte contemporânea. A partir de obras de Pablo Picasso, René Magritte, Man Ray, Cindy Sherman, Andy Warhol, entre muitos outros, conseguem-se identificar as rupturas, prolongamentos e acontecimentos que protagonizaram a contemporaneidade artística. Segundo o curador Nuno Crespo, através das obras da coleção Berardo pode estabelecer-se uma cartografia das principais tensões e problemas que atravessam a arte contemporânea.
Característica principal destas coleções é esta capacidade de viajar, de se confrontar e de entrar em diálogo com outros públicos, criando assim novos pontos de contacto. A partilha deste potencial, que se concretiza no empréstimo, conservação e acondicionamento profissional das obras, constitui-se assim como uma das principais missões destes museus. O processo que assiste à criação de uma obra de arte e de uma coleção é algo que se toca em muitos aspectos. Mas, mais do que qualquer outro, toca-se no aspecto em que, a partir de um certo momento, essa obra de arte e essa coleção já não são mais pertença dos seus autores, são sim pertença do olhar da sociedade, do olhar do público. E é essa, em última análise, é essa, afinal, a grande história de uma obra de arte ou a grande história de uma coleção. É virem a cair no olhar e na vivência de todos os outros que estão para além dos seus autores. Para além do artista que está no ateliê e faz o quadro, ou para além do colecionador que está em casa e imagina esse universo que gostaria de juntar. Há sempre aquele momento em que, quer a obra de arte, quer a coleção, pode muitas vezes ser ela própria, quase que a construção de uma obra de arte, se transforma na vida das pessoas que a veem. Portanto, para lá das motivações que imediatamente pensaríamos que estão presentes nos intuitos do colecionador, no fundo o que nós temos que ler naquilo é um exercício quase de filosofia, quase é um ato poético de tentar construir um mundo perfeito. O museu, que tem como ponto de partida uma coleção, renova-se cada vez que sai do seu espaço, que tem um olhar exterior sobre os seus conteúdos ou quando se vê confrontado com outras obras.